Graça e paz, bom dia. Meu nome é Simone Helena, você está no meu canal e hoje esse canal está passando por algumas modificações. Eu iniciei esse canal como um canal de costura criativa, de pet appliqué, de artesanato, e no meio do caminho houve uma pausa por causa da pandemia, eu fiquei doente e parei de dar aula de pet appliqué. Voltei com as aulas e voltei com o desejo de estar fazendo o meu devocional matinal com vocês, passando para vocês o que eu leio, o que eu estudo, o que eu medito durante os meus devocionais. Só que eu fui orientada a desmembrar o canal de artesanato do canal de devocional. Então hoje eu ativei um canal que eu já tinha, né, que eu nunca usei, estava lá, e ele vai ficar com costura criativa, que é o canal Chemone Artes, que é o nome da minha marca, do meu trabalho. Lá eu vou postar não só as aulas de costura criativa, mas também todos os videozinhos de bolsa que eu criei, que bolsa que eu confeccionei, porque geralmente eu faço os vídeos do produto pronto e coloco no status, coloco no Face, coloco no Instagram. No Instagram, geralmente, raramente eu coloco, porque os vídeos às vezes ficam um pouquinho mais longos. Então, o que vai acontecer com esse canal que eu estou falando com vocês agora? Ele vai ficar só para devocional. Canal Simone Helena Peixoto vai ficar só para devocional. E o canal Chamone Arte é onde eu vou estar dando minhas aulas de pet appliqué e vou estar postando os vídeos do que eu confecciono, do meu trabalho, do meu ganha-pão. Então eu vou estar trabalhando com os dois canais, que não é uma coisa tão difícil assim, né? Que eu já tenho dois Instagram, dois Facebook, agora vou ter dois canais. E o que eu quero que vocês façam com esse canal? Que vocês curtam os vídeos que eu estou publicando, porque quando eu curto, o YouTube ele manda para mais pessoas. Então, mais pessoas podem estar ouvindo o que eu tenho lido aqui com vocês, o que a gente tem meditado. E no outro canal, o canal Chamone Arte, que eu vou deixar o link aqui, eu quero que você vá lá e curta e se inscreva, né? Se você tem interesse de aprender a costura criativa, que eu ensino do zero, o pet appliqué também. Já salvei na biblioteca os vídeos que estavam aqui nesse canal, já salvei no outro. Então, a minha caminhada agora é com os dois canais. Quando eu tiver vídeo novo lá no canal de Costura Criativa, eu coloco aqui na descrição para vocês irem lá visitar. O devocional é todos os dias, é diário, é de segunda a sexta. Estamos aqui orando. Sábado e domingo eu não faço devocional porque a minha vida é mais corrida, é igreja, então fica mais complicado. Você também tem que ir na sua igreja, né? Então fica mais complicado. Então vamos lá, nós estamos trabalhando os salmos de romagem e estamos na caminhada das subidas dos degraus. Hoje é o 7º degrau. Estamos numa caminhada de 15 degraus. Hoje o Salmo 126 é um salmo que as pessoas leem muito, conhecem muito, falam muito, pregam muito sobre esse salmo. E ele fala do presente, do passado e do futuro. O que é o presente, o passado e o futuro? Por que o Salmo fala em 3 tempos, em 3 épocas? Na Bíblia que eu estou lendo hoje, que é a Revista Atualizada, ela traz o título assim, Consolo para os que choram. Gente, quem não chora, né? Quem não, por isso que esse Salmo, ele é muito lido, porque ele traz uma palavra de esperança para o futuro, traz uma palavra de fortalecimento para o presente e lembra que no passado o Senhor fez grandes coisas por nós. Que são os salmos de romagem, se você está começando hoje? É um grupo de hinos dentro dos salmos, que ele é organizado, que é cantado pelos romeiros que vão a Jerusalém. Até hoje o povo sai do seu lugar, onde você está morando, e vai visitar Jerusalém nos períodos das festas. Quais festas? Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Os judeus que estão espalhados pelo mundo, hoje em dia eles não vão a pé como era antigamente. Eles pegam um avião, vão de carro, né? Mas eles iam a pé. Formava aquela caravana, aquele grupo de romeiros iam a pé e eles iam cantando
esses salmos até chegar a Jerusalém. Então, por isso fala que é salmos de degraus, é as subidas para Jerusalém, porque Jerusalém fica em Sião, é um monte, é alto, então realmente é uma subida. Vamos lá no Salmo 126, o sétimo hino do grupo dos degraus, ou de romagem, né? Da peregrinação que nós estamos indo para Jerusalém Celestial. Fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Esse salmo, ele foi escrito. Eu gosto de localizar o período que o salmo foi escrito. Esse salmo foi escrito, composto, é um autor anônimo, depois que o povo volta do cativeiro babilônico. O que foi o cativeiro babilônico? Foi um período em que as tribos estavam divididas, né? Salomão havia falecido, ficou uma rebelião, um grupo ficou com Roboão, 10 tribos, que foi chamada a tribo do norte ou Israel, e 2 tribos ficaram com, 10 tribos com Jeroboão e 2 tribos com Roboão, que foi a tribo de Benjamim e de Judá, formando as tribos do sul, que é Judá. A tribo do norte deixou de ir fazer essa peregrinação a Jerusalém, passou a criar um templo em Samaria, que formou os samaritanos, passaram a adorar o bezerro de ouro, e ali Deus trouxe palavras de sentença, usou os profetas que estão escritos lá nos profetas menores, usou Isaías para falar com aquele povo, mas não teve jeito. Os assírios levaram a tribo do norte cativa e trouxe algumas pessoas de outros locais, de outras religiões para Samaria, e ficou uma miscigenação no norte. A tribo do sul, que é Judá e Benjamim, ouvindo tudo aquilo, poderia ter se acalmado, não. Continuaram fazendo tudo que seguia o seu coração. Continuaram fazendo coisas que não agradavam a Deus. Começaram a praticar idolatria. Então, Judá, Senaqueribe invade Judá, e mais, os assírios levam algumas pessoas de Judá, mas Jerusalém, ela fica ali de pé, mas ela fica sitiada durante muitos anos. Então Isaías profetiza, Jeremias profetiza, até que vem Nabucodonosor, a Babilônia se levanta e leva o primeiro grupo para a Babilônia, que vai Daniel, e Jeremias continua falando para o povo se converter, largar a idolatria, para o povo deixar de ser apóstolo, povo para a igreja, não adorar Cristo em casa, tudo muito parecido com o que as pessoas fazem hoje. Leem, interpretam a Bíblia à sua boa maneira, fazem a igreja do jeito que acha que tem que ser. Gente, não é diferente, não é coisa nova. Aquilo que acontecia no passado está acontecendo agora. Aí Deus permite que Nabucodonosor leve a segunda leva, que vai a Ezequiel. Aí Ezequiel fica lá no cativeiro, Deus fica mostrando para Ezequiel que vai destruir o templo, que vai destruir a Babilônia, Jerusalém vai ser. Por fim, isso tudo acontece, né? Um longo período, Deus, muitos anos Deus falando, mais de 100 anos Deus avisando, o templo é destruído, e se cumpre a palavra que Deus usou através de Jeremias, dizendo que o povo iria ficar 70 anos no cativeiro. O povo fica realmente 70 anos no cativeiro. Deus mostra tudo. Quando o período do cativeiro, os 70 anos se passa, Deus levanta Daniel para mostrar a Daniel que o período do cativeiro havia cessado. Daniel começa a orar, Deus mostra visões apocalípticas do futuro, tanto para Daniel quanto para Ezequiel. E ali se cumpre o que Deus falou com Isaías. Deus falou o que com Isaías? Que levantaria o espírito de Ciro. Que levantaria um homem ímpio que resgataria o povo de volta do cativeiro para Jerusalém.
E realmente, numa noite, é, um dos descendentes de Nabucodonosor, que agora não lembro o nome, está lá dando, acho que Belsazar, dando um grande banquete e usando os utensílios do templo, as coisas sagradas para beber, para profanar. E uma mão aparece no céu, dizendo que a sentença dele tinha chegado, dizendo que o tempo dele havia acabado. E naquela noite, Babilônia é invadida, cai por terra, e o governo de Ciro, o persa, toma força, e a palavra do Senhor se cumpre, que um dia Ciro vai e escreve um decreto que o povo pode voltar para sua terra, pode voltar para o seu Deus, pode voltar a reconstruir o templo. Ali, nesse momento, encaixa-se o Salmo 126, que ele fala, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião é o monte onde está Jerusalém. Ficamos como quem sonha, quer dizer, eles não estavam acreditando. A Babilônia foi invadida, veio uma guerra, veio uma revolta, e assim, o povo estava tão cansado que deixou os persas entrarem, até os soldados de Nabucodonosor não aguentavam mais que Nabucodonosor morreu, né? Ficou os descendentes, então virou uma bagunça. Então até os soldados permitiram que o exército de Ciro entrasse, Ciro um ímpio, mas um ímpio profetizado na Bíblia por Deus, usando o profeta Isaías, dizendo que ele suscitaria o espírito de bondade nesse homem e esse homem libertaria o povo. Não foi nada que o povo quis, foi Deus que quis dessa forma. Não foi nada do jeito que o povo decretou, foi Deus que decretou que seria dessa forma. E muitos anos se passaram e se cumpriu. Ciro assina o decreto, o povo volta. Então, o salmista escreve, ficamos felizes. Mas ele escreve no dia? Não, ele não escreve no dia, né? A primeira coisa que se vê nesse salmo é a alegria da libertação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Os povos que estavam na Babilônia, não tinha só judeu, os povos da Babilônia começaram a dizer, nossa, olha que o Deus deles fez por ele. Grandes coisas o Deus deles fez por ele. E o povo que estava liberto respondia, realmente, grandes coisas fez o Senhor pelo meu povo, por isso eu estou feliz. Deus faz essas coisas na nossa vida. Quando a gente menos espera, ele muda a nossa sorte, ele muda, ele realiza os nossos sonhos, né? Faz com que as coisas aconteçam. E isso aconteceu com o povo lá. Deus cumpriu a promessa que seria um tempo, e depois desse tempo ele libertaria. Sei que eles ficaram mais de 70 anos. Havia passado, quando Daniel leu os rolos de Jeremias, fala assim, já se passou os 70 anos, mas Deus cumpriu. Realmente era um homem chamado Ciro. Isaías já havia falecido há muitos anos quando esse homem tomou o poder. Então, só que aí o povo volta para onde, gente? Para Jerusalém, para Samaria, para aquele povo que está tudo misturado, que ficou 70 anos lá sem nenhum judeu, sem nenhum servo do Senhor. Então, ontem nós estávamos falando no Salmo 125, o contexto são daqueles que se apostataram, lá de Sambalat, Tobias e Gesse, é justamente para esse povo, que esse povo da Babilônia que sai, vai encontrar. Então, o que acontece quando ele encontra tudo isso, tudo devastado, sem casa? A euforia baixa. Eles começam a ficar tristes, eles começam a olhar a realidade. Assim, gente, mas não tem casa para morar. Não tem campo, não tem comida, não tem nada. Tem ainda inimigo. Tá uma misturada aqui, tá uma... E ali, o primeiro grupo que volta, que é Zorobabel, ele encontra grandes problemas e eles acabam a construção do templo sendo embargada por causa dos inimigos e o salmista começa a falar, Senhor, restaura a nossa sorte. Por que restaura a nossa sorte? Porque já tiveram a sorte de sair do cativeiro, mas eles estavam com muitos problemas agora nesse momento. Restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes do Negueb. Então, quando ele escreve o Salmo, ele lembra do passado, que ele estava liberto. Quando ele fala, Senhor, restaura, ele está no presente, no momento, igual nós estamos agora. E ele faz uma menção, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, que Negueb é um monte que tem na região
da Palestina, em que lá no topo tem neve. E nós sabemos que aquela região é escassa de chuva. Então a terra é muito seca, é dura, mas chega uma época do ano que o gelo derrete e ele vem como uma torrente forte. Vocês conseguem achar esses vídeos no YouTube? Ele vem com aquela corrente forte e vem enchendo os canais, é água para tudo quanto é canto, a terra molha e brota. Brota o quê? O que eles semearam. Então, por isso que ele fala, os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Semear na terra seca, plantar no deserto, plantar aonde não se vê, porque sabe que em algum momento algo sobrenatural, algo fora do normal, que é a torrente do Negueb, vai lavar aquela terra e vai molhar e a planta vai brotar. Então é futuro. Ele está falando plantando no presente, na terra seca, para colher no futuro. Aí ele fala: quem sai andando e chorando, plantando no seco, enquanto semeia, vai voltar com júbilo, trazendo seus feixes, ou seja, vai colher. Então é um salmo de esperança, um salmo de alegria, porque a gente está feliz, porque recebeu a vitória que tanto precisava. É um salmo de promessa, um salmo de vida quando as torrentes do Negueb vêm regar, é uma promessa de vida, e é um salmo de trabalho. Por que fala um salmo de trabalho? Porque você vai trabalhar onde você não vê. Você vai plantar onde você não sabe se você vai colher. É muito difícil, as pessoas ficam só na parte do que o Senhor deu. Mas se a gente observar, depois que Deus dá a bênção, a vida continua. E existem alguns obstáculos. E Deus sempre nos ensina que nós temos que plantar aonde não vemos. Plantar aonde a gente não tem certeza que vai ter resultado. Mas o salmista fala, tem resultado sim, porque assim como a água do Negueb não tem o dia certo para descer, é de uma hora para outra e de repente ela desce. Assim é a avalanche de bênção de Deus na nossa vida. Deus muda a vida das pessoas da noite para o dia. Você dorme de um jeito e acorda de outro. Deus faz isso como as torrentes do Negueb desce e molha a terra e traz vida no deserto. Deus faz isso na vida de muitas pessoas que estão hoje no deserto e da noite para o dia amanhece na bênção. É isso, por isso que muitas pessoas leem esse salmo, porque é um salmo de esperança que tem uma certeza que na dificuldade, enquanto está chorando na dificuldade, lembrando do Deus que não desampara, do Deus que cumpre promessas. Esse salmo é lido várias vezes, porque o Senhor restaura realmente a sorte. O Senhor realmente, Ele traz à luz a nossa vida no deserto. Ele faz brotar onde não tem. Ele realmente restaura a sorte. Ele traz, Ele cumpre. É um salmo tremendo. É um salmo do Deus que cumpre promessa. É um salmo do Deus que castiga os desobedientes, porque não é isso que eles estão voltando do castigo. É como uma mãe, né? Uma mãe, ela cumpre o que promete, põe do castigo e depois ela põe a gente para trabalhar. Minha mãe era assim. E depois ela abençoa a cabeça, né? Vem, aí acaba o castigo, aí sempre tem um chocolate, uma pipoca, um filmezinho, alguma coisa. Deus é uma mãe que educa seus filhos, mas que não deixa de abençoar cada um deles e não deixa de cuidar. O deserto, hoje você pode estar plantando no deserto. E a palavra que o Senhor coloca para a sua vida, para a minha vida hoje, vai descer água do Negueb. Pega essa palavra, vai descer bênção torrencial na sua vida de repente. Porque o agir de Deus é de repente, quando a gente menos espera. Deus muda a sorte, Deus muda a vida, Deus muda tudo. Deus coloca tudo no lugar, da noite para o dia. Assim é essa palavra que o Senhor tem na nossa vida hoje, no 7º degrau. 7 é o número da bênção, né? Que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida nesse dia, que a palavra do Senhor entre no seu coração como espada, que você possa compartilhar essa palavra com quem precisa estar ouvindo essa palavra de esperança. Vai chover na terra seca, ou seja, vai descer água na terra seca. E aquilo que você está fazendo no seu trabalho,
na igreja, no seu ministério, na sua rua, com a sua família, que parece que não vai dar fruto. Vai dar fruto sim. Deus é o Deus que envia água para fazer brotar todas as coisas. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra, por esse salmo maravilhoso, o Salmo 126, que nós possamos, Senhor, ficar felizes por tudo que já recebemos e confiantes por tudo que iremos receber. Muito obrigado pela provisão que já enviou hoje, pelo café da manhã que já enviou hoje, pelo almoço que já enviou. Senhor, aqueles que não têm o que comer, que realmente estão no deserto da sua vida, que nessa manhã o Senhor possa estar enviando um provedor para essas pessoas. Senhor, os que estão na rua procurando uma casa para morar, que o Senhor possa abrir a porta, dar emprego, Senhor, a quem precisa. Senhor, visitar os enlutados, visitar os que estão nos hospitais, que nessa manhã a torrente do Negueb, que a bênção do Senhor possa invadir as casas de todos aqueles que estão ouvindo, de todos aqueles que ouvirão nessa manhã. Em nome do teu filho amado Jesus é que eu te peço. Amém. Graça e paz. Até amanhã com o Salmo 127. Beijo.